Glória a Jesus, aleluia. Se é para o Senhor, pode celebrar a Ele. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 26. Já estão sentando já? Calma aí, fique em pé, gente. Meu Deus do céu, vocês estão cansados, parece. Nem comecei a pregar, vocês já estão sentando já? Glória a Deus. Depois os voluntários que estão aí, se assente todos, vem aqui para frente. Só os que precisam ficar em pé. Você que está com sede, segura até o final da mensagem. Se você tiver com vontade de ir no banheiro, ore para que repreenda toda a vontade de ir para o banheiro, porque hoje eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração, você não pode ver. Quem já foi no cinema aqui? Levanta a mão, quem já foi no cinema? Deixa eu perguntar, quem de vocês no cinema, no meio do filme, saiu para ir no banheiro? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, meu Deus, 8. Mas nem vocês estão liberados hoje, tá bom? Amém? Então todos aqui, eu tenho alguns minutos para me entregar algo da parte do Senhor. Eu não vou ser muito extenso nessa noite, até meia-noite eu encerro aqui hoje, fica tranquilo. Mas eu vou liberar tudo que o Senhor tem colocado no meu coração durante essa semana. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Gênesis, capítulo de número 26, a partir do verso 15. Pode começar do 12, vamos para o 12. Isso, me ajuda aí, Carol. A palavra do Senhor nos diz assim: Isaac semeou naquela terra. Tem Isaac aqui hoje? Glória a Deus. E no mesmo ano colheu a 100 por um, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu e a sua riqueza continuou a aumentar, até que ficou riquíssimo. Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam, a ponto de taparem todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaac, tinha cavado na sua época, enchendo-os de terra. Então Abimeleque disse a Isaac: saia de perto de nós, pois você já é poderoso demais para nós. Isaac saiu de lá e acampou no vale de Gerar, onde se estabeleceu. Isaac repete comigo, Isaac, os poços cavados no tempo de Abraão, o seu pai, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu, e deu-lhe os mesmo nome que o seu pai lhes tinha dado. Feche seus olhos, Pai, em nome de Jesus. Nós estamos nessa noite diante da Tua palavra. Ela não é minha, ela é do Senhor. E eu te peço nessa noite, Espírito Santo, fale conosco. Pai, que essa noite seja uma noite em que os poços sejam reabertos, ó Pai. Pai, que o Senhor possa se mover de forma extraordinária na vida dos Teus filhos, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Se assente, celebre ao Senhor enquanto você se assenta. Nós estamos encerrando a série Saia do Raso. E para encerrar essa série, o Senhor colocou essa palavra no meu coração. Quando nós olhamos sair do raso, o que tem de diferença? Que existe diferença em quem vive na superfície e quem vive nas profundezas com Deus. Quem vive no raso vive de aparência. Quem vive no profundo vive de fonte. Você pode dizer comigo assim: quem vive no raso vive de aparência, mas quem vive no profundo vive de fonte. E hoje, Deus colocou essa palavra no meu coração. E é uma palavra profética. Eu tenho uma palavra profética de Deus para a tua vida. Se você ouvir a voz do Senhor nessa noite, nunca mais a tua vida será a mesma. É uma palavra de restauração. E o tema dessa mensagem é, diga comigo assim, reabrindo os poços.
Talvez você pense, olhando para essa história que nós lemos em Gênesis no capítulo 26, que seja apenas uma história sobre poços no deserto. Não. Essa história é sobre promessas interrompidas. Essa história é sobre fontes bloqueadas. Essa história é sobre profundidade coberta por terra. E talvez hoje Deus tenha trazido pessoas aqui que estão vivendo exatamente isso. E não é porque Deus não prometeu, não é porque Deus não falou, não é porque Deus não chamou, é que algo foi jogado em cima da promessa. E hoje Deus quer dizer: está na hora de reabrir os poços, porque quem quer sair do raso precisa voltar para a fonte. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você: se você quiser sair do raso, você precisa essa noite começar a reabrir os poços que foram entulhados na sua vida. Antes de nós falarmos sobre os poços, nós precisamos falar do legado. A Bíblia diz que Abraão cavou os poços. Abraão abriu fontes no deserto. Abraão abriu caminhos onde ninguém via possibilidade. Abraão preparou o caminho. Abraão cavou no deserto, em lugares que aos olhos humanos era impossível, mas Abraão fez. Só que depois de Abraão veio Isaac, gente. Isaac. Só que Isaac, ele não começou do zero. Isaac, ele herdou algo. Quando Isaac chega, havia um problema. Os poços estavam entulhados. A Bíblia fala assim, que os filisteus tiveram inveja de Isaac e foram e entulharam os poços que Abraão tinha cavado e preparado. Escute isso com muita atenção. O problema aqui não era a falta de promessa. O problema era o excesso da terra sobre a promessa. E isso acontece muito na nossa vida espiritual. Existem pessoas aqui que receberam promessas de Deus. Quem já recebeu promessa de Deus aqui? Promessas de Deus na sua família, promessas de Deus no seu ministério, promessas de Deus no teu chamado, promessas de Deus no teu futuro. Mas hoje parece que está tudo bloqueado. Talvez sua vida entrou numa fase onde você encontrou um ministério entulhado, um casamento entulhado, vida espiritual entulhada, sonhos enterrados, chamados abafados. E surge a pergunta: quem fez isso? Quem já leu o livro Quem Mexeu no Meu Queijo? Você já leu esse livro? Se você não leu, eu te recomendo, é um livreto. Foi o primeiro livro que eu li, porque é tão pequeno que eu consegui ler ele em algumas horas. Mas é muito interessante porque conta a história de dois ratinhos. O rã e o ren, alguma coisa nesse sentido. Aonde retrata esses dois ratos, eles acham uma mina de queijo. E quando eles acham essa mina de queijo, eles começam a comer o queijo todos os dias. Quem gosta de queijo aqui? Cadê os mineiros? Todos os dias comendo queijo, comendo queijo, comendo queijo.
Só que todas as vezes que comia, ele ia lá e media. E ele percebia que o queijo dele estava acabando. E o outro não, o outro só queria comer. Só que chega num momento em que começou a observar que o queijo já estava no final. E ele começou a procurar outra mina. Enquanto o outro que não observou, foi só comendo. E aí o que acontece? Quando encerra, os dois acabaram com o queijo. Só que já tinha encontrado outra mina. Enquanto o outro parou e começou a questionar: quem mexeu no meu queijo? Quando eu trago para essa história, eu vejo Isaac encontrando a tua promessa cheia de terra. Qual que seria a pergunta? Quem entulhou os meus poços? Mas eu vim aqui dizer algo da parte de Deus para a tua vida. A pergunta não é quem entulhou os seus poços, porque quem entulhou pouco importa. A pergunta é: você está disposto a reabrir os seus poços? Você está disposto a se levantar e dizer assim: os meus poços não vão ficar entulhados, eu vou reabrir os meus poços. Talvez Isaac poderia ter parado e perguntado: quem feriu? Talvez você olhe e disse assim: pastor, eu fui ferido no meio da caminhada. Pastor, eu fui decepcionado no meio da caminhada. Alguém me decepcionou. Alguém já foi decepcionado? Já, né? Alguém já foi ferido aqui? Vou te fazer uma pergunta: você já decepcionou alguém? Você já feriu alguém? Já. Alguém já foi criticado aqui? Eu não. Se vocês foram, eu nunca fui criticado. Só que não. Mas vamos lá. Mas eu quero deixar uma frase importante hoje para você. Quem vive olhando para trás, nunca cava para frente. Aquilo que falaram, aquilo que fizeram, se entulharam o teu poço, se te criticaram, se te decepcionaram, se te feriram, deixa eu dizer uma coisa para você: já ficou no passado. Você não pode ficar se alimentando do teu passado, do que aconteceu. Quando eu olho para Isaac não para. Isaac não vai questionar, dizer: filisteu, por que vocês entulharam meus poços? Isaac se levanta e diz assim: eu vou desentulhar, não importa quem entulhou. Talvez você entrou aqui nessa noite e você está vivendo isso na sua vida. Seja na sua vida financeira, na sua vida familiar, na sua vida espiritual. Eu não sei qual área da tua vida. Mas se você está aqui nessa noite é porque existe alguma área da tua vida que o Senhor quer que você reabra os poços. Mas o Senhor nessa noite trouxe aqui para dizer: chegou a hora de deixar o que passou e começar a reabrir. Sabe por quê? Diga comigo assim: o poço que parecia seco, só parecia. No Oriente Médio, muitos poços, eles são atingidos por areias, por bancos de areias, que com o tempo eles vão ficando cobertos. E muitas vezes quem passa por perto diz que esse poço secou. Mas quando alguém começa a retirar a terra, querido, diga assim: quando alguém começa a retirar a terra, a água começa a aparecer novamente. Deixa eu dizer algo para você: o poço nunca secou. Não, deixa eu dizer uma coisa para você: o poço não secou, querido. Pode ser que colocaram terra, mas o poço não secou. Aleluia, ele está apenas coberto. Isso acontece com muita vida espiritual. Isso não quer dizer que
Deus parou de agir. Sabe por quê? A fonte continua ali. Eu queria que você virasse para alguém, fosse profeta ou profetiza nessa noite. Vira para alguém e diz assim: a fonte ainda continua aí. Não, vira, pelo menos 2 pessoas, vira se a fonte continua aí. Fala para ele assim: só tem terra por cima, mas ainda existe a fonte ainda. Não, vira para alguém, sacode alguém e diz assim: ainda existe fonte ainda. Ei, não secou o poço, tem fonte ainda. Aleluia. Ela só está entulhada, mas essa noite os poços serão reabertos nessa noite. Aleluia. Sabe por quê, querido? Os filisteus sempre vão existir. Sempre vai ter filisteu. Enquanto Israel permaneceu, sempre tinha os filisteus. Os filisteus estavam lá. A Bíblia diz que os filisteus entulharam os poços. Por quê? Por causa de uma inveja. Eles tinham inveja da prosperidade de Isaac. Sempre haverá, querido, oposição quando há promessa. Sempre haverá oposição quando há promessa. Sempre haverá resistência quando há propósito. Mas observe algo poderoso, querido. Os filisteus entulharam o poço, mas eles não conseguiram secar a fonte. Querido, deixa eu dizer algo para você. Os filisteus podem entulhar os poços, mas não conseguem fazer a fonte secar. Eu preciso liberar isso sobre a tua vida. Ninguém vai fazer secar a fonte que há dentro de você. A Bíblia diz assim que fluirão rios de águas vivas dentro do teu interior. Ei, ninguém vai fazer a tua fonte secar. Meu Deus, querido, aleluias. Eu sinto o Senhor neste lugar. O Senhor te trouxe aqui neste lugar para que os poços da sua vida sejam reabertos, porque a fonte ainda corre lá dentro. Ei, querido, o Senhor nessa noite vai incendiar vidas aqui. Ei, se prepare para ser levantado nessa noite, para viver novamente aquilo que Deus prometeu para a tua vida. Diga comigo assim: o inimigo não precisa destruir sua promessa, ele só precisa entulhar o seu poço. Guarde isso. O inimigo não precisa destruir a tua promessa, ele só precisa entulhar os seus poços. Eles colocaram terra, mas a água continuava lá embaixo. A fonte não estava morta, querido. A fonte estava coberta. Talvez alguém disse para você: seu tempo passou. Mas Deus diz: ainda tem água aí. Talvez alguém disse: seu ministério acabou, mas Deus diz: ainda há água ainda. Ei, a água ainda está lá. Talvez um dia alguém disse para você: e você nunca mais vai se levantar, você nunca mais vai casar, você nunca mais vai ter filho. Eu vim aqui nessa noite dizer algo: ainda existe água aí embaixo. Ei, a fonte não secou. É apenas entulho, querido. É apenas terra. Mas essa noite você vai tirar todas as terras e as águas vão começar a voltar. Aleluia. Deixa eu fazer uma pergunta aqui nessa noite. Quantos aqui já sentiram que alguma área da sua vida ficou entulhada? Quantos aqui já sentiu que alguma área da tua vida foi entulhada? Deixa eu dizer algo para você. Essa palavra é para você. O Senhor falou que nessa noite, porque o Senhor quer fazer algo extraordinário na sua vida. Sabe, querido, porque o perigo não é o inimigo. Diga comigo assim: o perigo não é o inimigo, é a paralisação. O problema não é o inimigo, querido. O problema não são os filisteus. O problema é a paralisação. Isaac, ele chega e vê os poços fechados.
Ele tinha 3 opções. Primeiro, diga comigo assim: reclamar. Segundo, guerrear. Mas sabe o que ele escolheu? A terceira: cavar novamente. Isaac poderia parar e começar a reclamar. Isaac poderia ter partido para a guerra, irmãos. Isaac já estava numeroso, Isaac estava grande. Isaac poderia pegar teu exército assim: se eles querem guerra, eles vão encontrar, eu vou para cima deles. Mas sabe o que Isaac vai fazer? Isaac não está preocupado em reclamar. Isaac não está preocupado em ir para a guerra contra eles. Isaac, sabe o que Isaac faz? Se entulhar, eu vou tirar a terra. Se entulhar, eu vou cavar, porque eu sei que tem fonte aí embaixo. Eu sei que tem água aí embaixo. Ei, eu sei que tem água ainda. Isaac, ele pega as suas ferramentas, ele não entra em discussão, mas ele se prepara e começa a cavar. Ei, escute isso: o problema não é quando jogam terra no seu poço, o problema é quando você para de cavar. Porque na tua caminhada você vai encontrar poços seus que vão ser entulhados no meio da caminhada. Mas deixa eu dizer uma palavra, e você precisa carregar essa palavra para toda a tua vida. Se num caminho entulharem os teus poços, se levante e comece a desentulhar novamente. Não importa quantas vezes você tiver que desentulhar, desentulhe os poços, porque sempre haverá água lá embaixo. Tem muita gente que está esperando alguém pedir desculpa para você. Tem muita gente esperando alguém reconhecer o erro, esperando alguém mudar. Tem muita gente aguardando isso, para ir nas profundezas com o Senhor. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. O Anderson falou sobre o cenário não ser perfeito. Não está tudo caminhando. Tem alguém que está com o cenário perfeito aqui? Cenário perfeito, tudo redondinho, alinhado. Tem alguém aqui? Levanta a mão para mim te ver. Você que está com o cenário perfeito aqui. Ninguém levantou a mão? Só a Raquel, só? Que ela está fazendo o stories. Ninguém está com o cenário perfeito. Quem cava, cava mesmo quando tem terra na frente. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Não é sobre cenário perfeito, é sobre disposição em cavar. É sobre disposição em dizer assim: não importa o que me aconteceu, não importa a palavra que eu recebi, não importa a situação que eu vivi, o que importa é que eu vou continuar cavando, eu vou continuar tirando terra. Em alguma montanha existem nascentes subterrâneas. Mesmo quando tudo parece seco, a água continua correndo lá embaixo. Mas quando pedras bloqueiam o caminho, a água não aparece. E quem olha de fora pensa: não tem água. Mas o problema não é a falta de água, é o bloqueio no caminho. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Tem muita gente que não está fluindo porque existem pedras bloqueando. Existem pedras que bloquearam o fluir de Deus sobre a tua vida. Existem pedras que bloquearam o ministério de Deus na tua vida. Existem pedras que bloquearam a tua mente, para que você não siga a tua vida. Tem gente que está bloqueado e não acredita mais na sua parte familiar. Tem gente que está bloqueado, que não acredita mais na sua parte financeira, que algo pode mudar. Tem gente que está com a mente bloqueada, que não acredita mais que Deus pode mudar, salvar, transformar.
Mas eu vim aqui nessa noite dizer para você que é apenas uma pedra que está bloqueando. Mas nessa noite a pedra vai ser removida. Nessa noite a terra vai ser arrancada. E os rios vão voltar a fluir. As águas vão voltar a jorrar dentro de você. Talvez a presença de Deus desapareceu da sua vida. Talvez você pense que a presença de Deus desapareceu da sua vida. Talvez você olhe, Senhor, eu já senti mais, eu já orei mais, eu já busquei mais. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Eu vim aqui nessa noite dizer assim: é só um bloqueio no fluxo dela. É só tirar o bloqueio que as águas vão voltar a fluir. É só tirar os bloqueios que as águas vão voltar a jorrar. Mas sabe qual que é o problema? É que desentulhar dói. Você pode dizer comigo assim: desentulhar dói. Vamos ser sinceros. Desentulhar poços não é bonito, não é fácil. Porque quando a gente começa a cavar, querido, você vai encontrar coisas enterradas. É por isso que muita gente não quer cavar, porque vai encontrar frustrações antigas. E muitas vezes o que nós fazemos? Nós cobrimos para não vivermos essas lembranças, essas frustrações antigas. Palavras que machucaram, decepções, cansaço, porque cansa. Reabrir, recomeçar cansa. Feridas, muitas vezes você vai encontrar ela e vai perceber que elas não estão curadas. Quando você começa a reabrir poços, você depara com feridas que você achou que estava curada, mas ainda estão sangrando. É por isso que muitas vezes nós não queremos reabrir, porque nós vamos deparar com situações assim. Mas eu vim aqui nessa noite dizer algo para você: se você encontrou feridas abertas, fique tranquilo que existe um bálsamo de Gileade, existe algo poderoso para curar qualquer que seja a ferida. Tem muita gente que prefere deixar o poço fechado. Mas escute isso: quem cava hoje com lágrimas vai beber amanhã com alegria. A Bíblia diz assim, que aquele que leva a preciosa semente andando e chorando voltará com certeza, trazendo consigo seus molhos. Deixa eu dizer uma coisa para você: comece a cavar ainda que seja com lágrimas. Comece a remover as terras ainda que seja com lágrimas. Que enquanto você remove a terra, você vai voltar celebrando, você vai voltar se alegrando. Se prepare, porque o Senhor está estabelecendo sobre a tua vida um tempo de alegria, um tempo de júbilo. Talvez você tenha chorado dias e noites não querendo reviver, mas eu vim aqui nessa noite dizer: se prepare, começa a remover as pedras, porque vai começar o tempo de alegria, o tempo de celebração. Ei, o teu deserto não vai durar a vida inteira. Vira para o teu irmão assim: deserto só dura a vida inteira para murmurador. Mas diga assim: para adorador dura só um tempo. Fala assim: não murmura, apenas adore. Quem morreu no deserto foi os murmuradores, irmãos. Murmurador morre no deserto e não vive promessa, mas aqueles que acreditam na promessa e no Deus da promessa acessa a terra prometida. Eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida. Se prepare para começar a acessar a terra prometida, acessar as promessas de Deus sobre a tua vida. Você começa a cavar,
você começa a perceber, começa a aparecer a umidade da terra. Quem já cavou aqui assim e começou a ver assim um fiozinho de água? Daqui a pouco começa a surgir o fiozinho de água. E de repente, querido, vem um fluxo de água. A água começa a jorrar. E quando você começa a ver a água, você começa a dizer assim: valeu a pena cavar, valeu a pena tirar a terra. A Bíblia diz assim que Isaac reabriu os poços. Sabe o que é interessante? É que a Bíblia fala que ele deu os mesmos nomes que o seu pai havia dado. Ele estava dizendo assim: o que Deus começou em uma geração não termina na outra. Sabe, quando eu olho aqui para Isaac, Isaac coloca os mesmos nomes. Isaac estava dizendo assim: olha, o Senhor começou numa geração, mas vai continuar na minha geração. Deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite. O Senhor tem ministrado algo no meu coração, que nós tocaremos a próxima geração. Nós tocaremos a próxima geração se nós honrarmos a geração que passou. Seja alguém que sempre honra a geração que veio antes. Se nós estamos aqui, é porque homens como o pastor Márcio Valadão entregou a sua vida inteira para que hoje nós pudéssemos estar aqui, que nós possamos sempre honrar a geração que cavou os poços, a geração que preparou o caminho. Se nós estamos aqui nessa noite, muitos morreram para que a palavra de Deus chegasse até nós. Muitos homens e mulheres deixaram dias sem poder dormir, sem poder descansar, levaram a palavra dentro dos navios, em barcos, a remo. Muitos foram mortos por leões para que a palavra chegasse. Nós precisamos honrar aqueles que vieram e dar continuidade. Ela não pode parar aqui, ela precisa continuar. Ela não termina, ele continuou. Porque, querido, se Deus prometeu, a promessa ainda está lá. Se Deus falou, ainda está lá. Se Deus chamou, ainda está lá. E eu quero declarar hoje: aquilo que Deus tem para a tua vida não acabou. Você pode virar para alguém nessa noite e dizer assim: aquilo que Deus tem para a tua vida não acabou, não morreu, não terminou, está apenas entulhado. Mas diga para ele assim: essa noite, se levanta. Diga assim: se levanta. Se levanta. Se levanta. Se levanta. Cadê os que vão desentulhar os poços? Se levanta nessa noite. Aleluia. Hoje é noite para quem tem coragem de se levantar e começar a cavar, arrancar as terras. Não importa o que fizeram com você, não importa a palavra que lançaram contra a tua vida, não importa o que fizeram, querido. Se fizeram nas encruzilhadas, se fizeram nas esquinas, não importa. O Deus da promessa continua dizendo: a água ainda está por baixo, vai começar a fluir. Eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida. Vai começar a jorrar rios de águas vivas dentro de você. O Senhor te chama nessa noite, para começar a viver um novo tempo, uma nova estação. Deixa as desculpas para lá, deixa a murmuração para lá. Chegou o tempo de começar a remover as águas, a terra, porque as águas vão começar a surgir. Oh, aleluia. Joga a tua mão para cima. Eu quero profetizar isso sobre a tua vida. A partir de hoje, você já vai começar a ver as águas começarem a brotar. A partir de hoje, o Senhor começa a incendiar você por dentro. A partir de hoje, o rio vai começar a fluir. Tudo aquilo que estava fechando, a fonte de jorrar, essa noite está sendo tirada sobre a tua vida. Se prepare, porque o Senhor está te levantando com uma nova autoridade, com nova unção. A Bíblia diz assim: a glória da segunda casa será maior do que a primeira. E o que o Senhor vai fazer agora será muito maior do que você viveu no passado. Não vai se comparar com a glória da segunda casa.
seus poços. Eu quero que você saia do teu lugar, vem aqui na frente. Você que quer começar a desentulhar nos poços, sai do teu lugar, vem aqui na frente, eu quero orar por você. Rompa nessa noite, rompa nessa noite. Você sabe que você precisa desentulhar, você sabe que você precisa se levantar, você sabe que você precisa se mover diante daquilo que Deus estabeleceu para a tua vida. Eu quero convidar você a sair do seu lugar, vem aqui para frente. O Senhor quer te levantar nessa noite. Vai apagar o seu lugar em mim, a marca da promessa que Ele me fez. E quem vai impedir se decidir estou? Pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez. Ele mudará diante dos meus olhos, meu Deus. O meu nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez. E Ele mudará diante dos meus olhos. Eu tenho a marca da promessa. Nós queremos orar nesta noite, Senhor. Declaração dos teus filhos, ó Pai. Em nome de Jesus, eu declaro poços sendo abertos. Poços sendo abertos nesta noite. Tirando todo entulho, toda sujeira, toda mentira, todo bloqueio. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toda mentira de Satanás que entulhou os poços dos teus filhos. Todo engano seja quebrado agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toda ofensa que entulhou os poços dos teus filhos seja quebrada agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Declaramos que nesta noite poços serão abertos, fontes fluirão, rios de águas vivas fluirão do interior dos teus filhos, ó Pai. Em nome de Jesus, que toda dor que foi causada injustamente, em nome de Jesus, seja cessada agora em nome de Jesus. As mentiras que foram contadas por Satanás, que entulhou os seus poços, eu declaro, está quebrada agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, já posso ver águas fluindo, águas vivas, águas que trarão cura, águas que trarão renovo, águas que trarão limpeza. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor, enche a tua filha, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que todo bloqueio, Pai, todo bloqueio na mente dela seja agora cancelado. Todo bloqueio, toda mentira, todo engano, todas as promessas feitas por pessoas que trouxe sujeira, que entulhou os poços da tua filha, seja agora cancelado em nome de Jesus. Em nome de Jesus, todas as traições, oh, Rabacarabasuriandarabarabaxei, Remanaias, Rabarabás, todo medo de confiar de novo, seja quebrado agora em nome de Jesus. Uma nova história seja agora iniciada na vida da tua filha. Sonhos sejam renovados, sonhos sejam ressuscitados em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Arabacarabasturiandarabachei, Arabarabanabarabacarabarabasturiandarabás. Senhor, em nome de Jesus, alcança os teus filhos, ó Pai, que, Senhor, se desanimaram no meio do processo, Pai, que os processos
filhos, ó Pai. Ah, Senhor, que hoje eu declaro um ânimo novo sobre eles. Pai, eu declaro coragem para pegar a pá e ir retirando toda a terra, todo entulho, toda a sujeira. Agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, toda a herança maligna de antepassados seja cancelada agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, uma nova história, poços sendo desentulhados, terras sendo retiradas. Eu declaro em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ah, Senhor, essa é uma noite de restauração, é noite de cura, é noite de renovo, é noite de renovar as promessas, de lembrar as promessas, ó Pai. Traga a mente dos teus filhos, ó Deus, as tuas promessas, ó Pai. Em nome de Jesus, traga, Senhor, a mente dos teus filhos, a palavra que o Senhor nos chamou, ó Pai. Ah, Deus, no dia que o Senhor nos chamou, o Senhor entregou uma palavra. E Senhor, os poços foram entulhados e essa palavra foi esquecida. Mas nesta noite, através do Teu Espírito Santo, traga, Senhor, agora a cada mente a palavra que o Senhor chamou, a palavra que o Senhor chamou, a palavra que o Senhor chamou, a promessa. Traga a mente agora, renova, Jesus, renova, Jesus, renova, Jesus. Renova, Jesus. Senhor, renova a alegria, Senhor, da tua salvação, ó Pai. Renova a alegria, Senhor. Restitui, ó Pai, aquilo que foi perdido, Senhor, em nome de Jesus. Eu declaro fontes fluindo do interior dos teus filhos nesta noite. Sabemos, ó Pai, que tu não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender. E tudo aquilo que o Senhor nos prometeu, o Senhor irá cumprir e nada poderá impedir os teus planos, ó Pai, sobre as nossas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, declaramos poços abertos, declaramos promessas renovadas, declaramos fontes fluindo, e essas águas irão transformar a vida de outros. O rio, ele não acaba em si mesmo, mas ele flui e ele alcança outros, e eu declaro que a tua promessa é renovada nesta noite, porque através da sua vida, vidas serão restauradas. Ei, querido, o que o inimigo ele quer atrapalhar não é apenas a sua vida, mas é tudo aquilo que Deus vai fazer através da sua vida. Não permita, se levante hoje, pegue a pá na mão, pegue a espada do Espírito, pegue a espada do Espírito, e declara: o meu poço não ficará entulhado. E eu declaro sobre a sua vida que, como Isaac, nesse mesmo texto, a palavra nos diz que ele semeou no meio de um tempo, de uma terra seca, mas ele colheu 100 vezes mais. É no meio desse deserto, é onde ninguém tem coragem de semear, é onde as pessoas pensam que ali não dará fruto, mas você vai semear, eu vou semear, e o Senhor dará colheita, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você pode celebrar o Senhor nessa noite. Aleluia, glória a Jesus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Quantos as águas já estão fluindo?
Quantos as águas já estão fluindo? Vira para o teu irmão assim: as águas já começou a fluir aqui já. Não, diga para ele assim: as águas já começaram a fluir aqui. Aleluias, eu creio nessa palavra, querido. Aleluias, o rio de Deus sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Eu quero que você ponha a mão sobre o teu coração. Eu quero fazer uma oração com você. Eu quero que você repita comigo nessa noite. Diga assim: Senhor Jesus, os meus poços já foram desentulhados, e nessa noite eu declaro o Senhor como meu único e suficiente Salvador. Perdoe os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida. E a partir de hoje eu não ando mais sozinho, mas eu ando com a tua presença, em nome de Jesus. Amém. Ainda de olhos fechados, com a mão no teu coração, eu quero perguntar para você que está aqui nessa noite, que ainda não aceitou a Jesus, que ainda não entregou a sua vida para Jesus, que talvez essa tenha sido a primeira oração que você foi e fez declarando Jesus como seu único e suficiente Salvador. Ou você que está aqui, que em algum momento já fez, já serviu, mas você se afastou dos caminhos, mas nessa noite você quer entregar a sua vida para Jesus, você quer voltar para Jesus, de olhos fechados, todos de olhos fechados. Você que quer fazer isso, você que quer entregar a sua vida para Jesus, ou você que quer voltar para Jesus nessa noite, eu quero convidar você a levantar uma das suas mãos, como sinal nessa noite que você está entregando a sua vida para Jesus. Você que quer fazer isso, levante uma das suas mãos. Nós queremos orar por você, nós queremos interceder pela tua vida. Essa é uma noite que o Senhor quer marcar a tua história, o Senhor quer marcar a tua vida, em nome de Jesus. Aleluia, amém, aleluias. Você que levantou a tua mão, glória a Jesus, glória a Jesus.